Show. Então, gente, falar sobre estudo de mercado com vocês hoje. Infelizmente, é um serviço que a gente não chegou a fazer de fato, assim, né? A gente fez um MVP, que é meio que um projeto teste, assim, para o cliente, mas a gente não fez de fato. Então, assim, tudo que eu estou fazendo aqui é baseado no único projeto que a gente fez e na tarefa de Comex que a gente fez para o João também. Mas, assim, com certeza, ao longo do tempo, assim, quando a gente for fazendo mais, vão ter mais coisas para serem incluídas aqui. Mas, enfim. Fiz aqui um sumáriozinho do que eu vou falar hoje, fazer algumas considerações iniciais, fazer análise do mercado nacional, análise do mercado internacional e análise do mercado do país escolhido, que são basicamente os 3 pilares assim do estudo de mercado. Óbvio que podem ter mais tópicos, mas os 3 principais são esses, e algumas dicas também. É o que eu acho importante sempre falar também, que o estudo de mercado ele é muito abrangente, assim, tem que levar muita coisa em consideração. Já falei isso com vocês no trainee, mas volto a falar. Então, eu gosto muito por causa disso, porque ele não leva em consideração fatores estritamente econômicos ou políticos. Ele realmente pensa em tudo para saber qual que seria o melhor lugar para o cliente exportar o seu produto, né? Então, para isso acontecer, tem que levar em consideração muitas coisas. Então, algumas considerações iniciais. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir sobre a diferença de consultoria e assessoria, mas é realmente muito importante, principalmente para o pessoal de negociação, sempre deixar muito claro, eu acho, principalmente nas coisas de Comex, deixar claro que a gente não vai se envolver no processo de exportação, a gente realmente só vai fazer a consultoria para orientar o cliente, mas a gente não vai se envolver em nada disso. Então, sempre muito importante deixar isso muito claro para o cliente e conhecer o caso. Na questão do estudo de mercado, não existe tanto isso de viabilidade, né? Só basta ter uma empresa e querer exportar seu produto, não tem tanto isso de viabilidade. Então, algumas coisas que é importante para o pessoal de negociação perguntar assim na primeira reunião é assim, quantos produtos o cliente visa exportar, assim, para a gente ter uma noção. Se existe algum país em mente. Em teoria, o estudo de mercado, a gente faz uma análise geral e chega à conclusão de qual seria o melhor país, né? Só que, às vezes, o cliente ele já pode chegar para a gente com um país em mente. Esse projeto que a gente fez, que foi da argamassa, o cliente já chegou para a gente falando que queria fazer para a Bélgica. Aí, nesses casos que o cliente já tem um país, a gente vai fazer análise geral da mesma forma, só que aí, na análise do mercado internacional, já dá para jogar mais para o país que o cliente quer, assim, já dá até uma facilitada. Então, é bom saber, mas obviamente não é obrigatório. Se o cliente não tiver um país em mente, tudo certo. E também é bom saber como que está a estruturação interna da empresa em relação, por exemplo, ao catálogo internacional, em relação ao marketing, para saber se, se a empresa está preparada para exportar. Então, vou passar. Primeira análise do mercado nacional. Só para falar antes que tudo que eu estou colocando, eu vou falar mais do que está escrito aqui, mas eu tenho um documento que eu fiz para a gente corrigir a tarefa do trainee de vocês. E nesse documento tem muita coisa, assim. E eu acho que ele é útil não só para corrigir a tarefa, mas eu acho que ele vai ser muito útil futuramente para fazer o estudo de mercado. Eu vou dar uma estruturada nele, sim. Vou deixar ele no padrão Argos, porque ele só está um documento aleatório, e vou mandar no grupo. Porque a maioria das coisas que eu vou falar aqui estão lá. Enfim, sobre a análise do mercado nacional, é importante primeiro, então, ter uma visão geral do mercado. Então, assim, o crescimento da produção, o crescimento das exportações e importações, usar dados mesmo, assim, cresceu tanto por cento, teve uma produção de X milhões, para a gente realmente saber como que vem desenvolvendo o mercado do produto em questão, do produto do cliente, para saber como é que está funcionando. As principais regiões que produzem, as principais regiões que exportam, as principais regiões que consomem, os meios de venda, isso vai depender um pouco do produto, assim. Mas, por exemplo, no nosso treino, quando a gente fez de moda praia, vendas online, vendas presenciais, então, assim, é legal saber isso também, quais são os principais meios de venda, eu acho até para orientar um pouco o marketing da empresa, mas nem sempre isso vai se aplicar, né? Então, o público-alvo e o consumo do Brasil. Então, qual a principal
parcela da população que vai consumir esse produto, como que esse produto é consumido no Brasil, por que ele é consumido, enfim, os obstáculos e as vantagens do exportador brasileiro. Então, os obstáculos pode ser questão de transporte, pode ser questão de tarifa, de financiamento, às vezes até mesmo no mercado consumidor, ou sei lá, necessidade de alteração do produto. Existem alguns produtos que, para exportar lá para fora, precisa ter alguma modificação. Por exemplo, a questão da moda praia. Os biquínis que a gente usa aqui no Brasil normalmente costumam ser, sei lá, muito mais cavados do que usa, sei lá, nos Estados Unidos. Então, às vezes, para você exportar para outro país, você precisa fazer uma modificação no tamanho, sei lá, no modelo. Então, isso acaba sendo um obstáculo, porque é um trabalho a mais, não só nessa questão de moda praia, mas em outras questões também. Então, é importante saber desses obstáculos do exportador brasileiro e também as vantagens, né? Assim, sei lá, se o Brasil já é uma referência nesse ramo, se o Brasil tem políticas que incentivam, se tem financiamento, ou se a moeda está desvalorizada e isso acaba facilitando a exportação. E a posição do Brasil frente ao mundo, se o Brasil ele vem acompanhando as tendências internacionais, se ele é uma referência no ramo, se ele, enfim, qual a posição dele nesse mercado, se ele tá em destaque ou se não está. Acho que de mercado nacional é basicamente isso. Aí a gente entra, rapidinho, deixa eu só me organizar nas minhas folhas aqui. Ok. Mercado internacional. Na análise do mercado internacional, a gente vai ver o desenvolvimento e o tamanho do mercado em questão. Então, a mesma coisa de, teve um crescimento de tanto por cento, teve uma produção de tantos milhões, ok. Quais as tendências e as demandas desse mercado? Então, se esse mercado, por exemplo, eu lembro que na questão de moda praia também a gente ficava vendo, tendência de, sei lá, estampas florais. Quais as demandas? O que esse mercado está pedindo, assim, no geral? Qual o tamanho desse mercado? Se é um mercado que vem crescendo, onde ele vem crescendo? Então, os principais países que essa produção vem aumentando. Qual o maior importador do Brasil também, muito importante saber, né? Uma das principais coisas a serem analisadas. Os principais países exportadores, uma exposição e uma análise de tudo isso. Então, trazer dados, trazer gráficos, as vantagens e as desvantagens desses principais países, quais são as maiores concorrências do Brasil, quais as vantagens e as desvantagens do Brasil em relação a esses países. Mais uma vez, qual a posição do Brasil frente a esse mercado internacional? Então, o Brasil ocupa, sei lá, qual posição na produção ou na exportação desse produto. Se a população dos países que estão sendo analisados, elas demonstram alguma preferência por produtos brasileiros, se existem incentivos nessa indústria internacionalmente, qual é a relação do Brasil com os países, com esses principais países estudados. É realmente muita coisa, não dá para ficar 3 horas aqui falando, mas eu coloquei essa observaçãozinha de que a análise Pestel e a análise SWOT não vão entrar aqui, que foi uma coisa que a gente observou bastante, assim, corrigindo a tarefa de vocês, que muitos de vocês fizeram análise Pestel e SWOT de vários países, e a gente não faz análise Pestel e SWOT na análise do mercado internacional, porque a análise Pestel e SWOT são coisas que a gente vai fazer no mercado específico, porque senão a gente vai encher o cliente de informação e vai ficar muito confuso. A partir dessas análises mais gerais, que vão ser análises gerais, mas vão ser análises detalhadas, a gente já consegue ver qual que seria o melhor país. Porque senão fica muita informação e fica confuso, nem sempre mais é menos, né? Então, achei importante colocar essa observaçãozinha para deixar claro que a gente realmente só vai fazer análise Pestel e SWOT do país que for escolhido. Aí, a análise do mercado do país escolhido. Primeiro, a gente vai fazer a análise Pestel, né? Então, a análise Pestel, a gente vai fazer análise das características políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais. Vou falar um pouquinho sobre cada um.
Então, análise política. Se o país ele tem estabilidade política, qual é a linha política que o governo segue, se estão tendo problemas internos, como que funciona a estrutura política, qual é a influência política do país em sua região, então se esse país ele é uma potência regional, se ele não é uma potência regional. É sempre importante saber qual é a linha de governo que o país está seguindo. Por exemplo, nos Estados Unidos saiu o Trump, entrou o Biden, que vão ter linhas econômicas diferentes. Então, é sempre legal ter essa noção política de como que funciona a estrutura política interna, porque tudo isso vai afetar no processo de exportação. Características econômicas, né? Claro. Então, se tem estabilidade econômica no país, qual é o tamanho da economia desse país, as taxas de desemprego, as criações de postos de trabalho, as taxas de inflação, porque tudo isso afeta a questão do mercado consumidor. Se o país ele faz parte de blocos econômicos, de organizações econômicas, a economia desse país ela foca em quais setores? Nos setores, sei lá, sociais, setores de saúde, educação, tecnologia. As exportações desse país são destinadas principalmente aonde? Esse país importa principalmente de onde? Como que funciona a tributação, o comércio internacional? Enfim, noções econômicas que, obviamente, vão ser muito importantes. A questão social, assim, o tamanho da população, o público-alvo desse produto. Ele é um público-alvo, tem uma parcela expressiva da população, estão tendo tensões sociais, as tendências culturais da população, essa população ela tende a comprar produtos brasileiros, quais são os principais formadores de opinião nesse país, quais principais plataformas que vão influenciar a vida dos habitantes, os hábitos, tudo que possa influenciar na questão do consumo é importante levar em consideração, questões culturais também, que podem afetar no processo de compra e venda. É legal colocar. A questão de tecnologia, eu acho que depende bastante do tipo de produto. Assim, óbvio que é legal colocar sempre, mas algumas perguntas aqui, algumas coisas que eu vou falar então, são meio específicas, que eu acho que vai acabar dependendo do produto. Eu acho que o produto ele vai influenciar em muitas coisas, na verdade, assim, né? Tipo, dependendo do produto, você pode colocar mais perguntas, pode colocar menos. Então, acho que é muito adaptável, assim mesmo. Mas em tecnologia, então, o país é, sei lá, uma referência no meio tecnológico, o governo ele vai incentivar a produção de pesquisa, qual porcentagem do PIB vai se destinar a investimentos tecnológicos, existem áreas de referência mundial, se tem políticas educacionais relacionadas à tecnologia, enfim. Questões ambientais, qual o posicionamento do país quanto às mudanças climáticas e políticas ambientais. Eu acho que isso a parte ambiental é bem importante, principalmente quando forem produtos que estão relacionados com isso, né? O país ele vem sofrendo alterações climáticas. Alguns produtos, por exemplo, a questão do açaí ou, sei lá, a questão de moda praia. Tipo, quais são os estados mais quentes, né? Porque mais quente vai consumir açaí, que normalmente consome muito gelado, e vai usar biquíni. Então, é legal pensar sempre nessas variáveis que tem junto com o produto, que você pode ir pensando em mais coisa para colocar. E a questão legal, assim, como que funciona a elaboração de leis, se existe autonomia entre os estados, se tem normas específicas para o ramo em questão, se existem incentivos previstos por lei, enfim. Sobre análise SWOT, muita coisa que eu falei da análise Pestel dá para entrar na análise SWOT, né? Mas fazer, lembrando, né, que as ameaças e as oportunidades são fatores externos, e as forças e as fraquezas são fatores internos. Uma coisa que eu acho legal é a análise Pestel sempre deixar em tópico, e a análise SWOT eu acho interessante deixar em tabela, porque eu acho que fica visualmente mais fácil de entender, e eu acho que fica visualmente mais fácil de colocar na balança, assim, de se vale a pena, se não vale a pena. Eu acho que fica mais fácil, assim, mas isso sei lá, acho que é meio pessoal da minha parte, mas eu acho que fica mais legal. Enfim, se existem órgãos reguladores, então, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil a gente tem a Anvisa. Então, qualquer produto que tenha qualquer relação de vigilância sanitária que vai entrar aqui no Brasil, tem que passar pela Anvisa. Então, a gente tem que ver se o país que a gente vai exportar vão ter órgãos reguladores que a gente precisa pensar. Qual é o histórico desenvolvimento do mercado no país. Então, se esse mercado nesse país vem crescendo, quais as tendências,
do ramo, qual que é o público-alvo, qual a principal parcela da população que consome esse tipo de produto, como que consome, por que consome, a média de preços do produto em questão, é importante saber para ter uma noção, quais são os principais países exportadores desse produto para lá, e quais as principais empresas, e quais as vantagens que o Brasil teria em relação a eles, né? Os possíveis impactos de acontecimentos internacionais, na verdade, eu nem sei se isso entraria na análise do mercado do país escolhido. Por exemplo, no negócio da argamassa que a gente fez para a Bélgica, a gente levou em consideração o conflito entre Rússia e Ucrânia, e a gente fez uma análise assim a relação da Bélgica com a Ucrânia, a relação da Bélgica com a Rússia, e como que o conflito pode afetar a Bélgica. Então, eu acho legal ter noção desses conflitos internacionais, normalmente mais regionais, assim, que podem afetar nesse processo de exportação. Isso pode ser um tópico à parte, tipo assim, um tópico 4, assim. Enfim, mas é sempre importante levar isso em consideração, porque isso sempre afeta, né? E quais as localidades mais atrativas dentro do país para exportar, como que funciona o mercado, a logística, e qual que é o desenvolvimento da produção nessas regiões. Quais são as principais cidades do país, quais são os principais portos. É importante ter isso em mente. E também as vantagens e desvantagens do país. Eu nem sei se teria necessidade de falar disso, mas se o coordenador achar necessário, dá para fazer um tópico a parte disso, mas acho que isso entraria bastante na análise SWOT. E, por fim, algumas dicas, assim, utilizar bastante dado, gráfico e tabela, gente, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, que empresa júnior normalmente tem menos credibilidade por ser empresa júnior, então é sempre muito importante colocar fonte. Por mais que, óbvio, a gente sempre coloca fonte no final, mas eu acho que usar dado, usar gráfico e tabela, além de dar mais credibilidade, também eu acho que deixa mais visual, deixa mais fácil de entender. Procurar projetos antigos, apesar da gente não ter muitos, na verdade a gente não tem quase nenhum, tem algumas bases que a gente pode usar, tem esse projeto que a gente fez de MVP, tem a tarefa de Comex que a gente fez para o João. É sempre muito bom de usar para ter uma comparação. Procurar antigos consultores, a gente tem gente aqui que participou desse projeto que a gente fez da argamassa, então sempre legal. E eu coloquei procurar deixar o projeto bem detalhado, mas de forma didática, objetiva. Por quê? Porque eu não acho muito produtivo deixar um projeto de estudo de mercado, tipo, só textão, um projeto, sei lá, de 80 páginas, só textão. Eu acho que tem que deixar da forma mais compreensível possível, porque o cliente nem sempre vai ter essa noção de Comex. Então, acho que deixar muito bem explicado. Então, por exemplo, vai falar da análise Pestel, vai fazer análise SWOT, explica isso o que é, porque o cliente não é obrigado a saber. Então, é isso, mas óbvio que a gente vai fazer o projeto mais detalhado possível. Vai ser um projeto grande, vai ser um projeto complexo, mas eu acho que tentar deixar ele o mais completo possível. Então, usar gráfico, usar dados, usar tabela. Enfim, eu não fiz, eu lembrei disso agora, não fiz um tópico sobre cronograma, de tipo, semana 1, semana 2, semana 3, porque não existe esse tópico. Ele não foi feito. O único que eu achei sobre esse projeto da argamassa foi o cronograma que elas fizeram fazendo o projeto, mas eu acho que foi muito... Elas foram fazendo e vendo como funciona. Então, acho que isso é uma coisa que provavelmente vai ser estruturada melhor depois. Mas o estudo de mercado, só para falar, né, são 35 dias úteis, então seria, eu acho que 6 semanas, sendo que a sexta semana são, tipo, 3, 4 dias, sei lá. Mas é por isso que eu não fiz uma coisa de cronograma, porque ele não existe. Acho que vai ser uma coisa que quando a gente fizer pela primeira vez, a gente vai ter que ir estruturando mesmo. E é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar.